Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Chegamos no capítulo 11 de Mateus. Meu nome é Alba e você está no canal Pouco Tempo. Exatamente, nessa nossa caminhada de 1189 semanas, chegamos hoje no capítulo 11 de Mateus, onde nós vamos olhar para esse texto e pensar um pouco a respeito. Mas antes de qualquer coisa, por favor, se inscreva no canal, compartilhe nas redes sociais, no WhatsApp, para outras pessoas que talvez você sabe que vai ajudá-las. Dê o like, me ajude aí se inscrevendo, que é muito importante, mas mais importante do que qualquer coisa é você ler a Bíblia. Então, leia a Bíblia, gaste tempo, invista tempo na realidade, né, lendo a palavra de Deus e aprendendo sobre Deus. Então, leia a Bíblia. E hoje estou aqui e estava examinando e pensando a respeito do capítulo 11 de Mateus, onde dá para nós percebermos ali três situações em que é demonstrado claramente a fragilidade e até como a fragilidade da sabedoria humana e como essa sabedoria ela é patética. Ela é até patética e Jesus demonstra isso, o texto demonstra isso, de como o ser humano ele tenta, sem Deus, criar uma sabedoria e crescer no conhecimento, mas na realidade a pessoa ela se torna cada vez mais vazia e toma atitudes patéticas, atitudes desnecessárias, atitudes que a afastam desse Deus maravilhoso. Então, há um contraste aqui entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana. A sabedoria humana provoca morte, alienação, divisão na mente, mas a sabedoria de Deus, ela se manifesta bondosa, generosa, onde o ser humano, ele, ao se entregar pela fé a essa sabedoria, a Cristo, ele recebe muito mais daquilo que ele imaginava, né? Mas tem esse primeiro passo pela fé. Então, para a gente ter uma ideia aqui, por exemplo, do versículo 1 até o versículo 19 é a primeira parte dessa questão da sabedoria humana versus sabedoria em Deus, sabedoria em Cristo. E aí, esse texto, toda essa narrativa, mostra que João Batista, ele envia alguns discípulos, porque João Batista estava preso, Herodes tinha mandado prender João Batista, e ele ouviu falar sobre Jesus e o que Jesus estava fazendo, e obviamente ele estava esperando por Jesus, pelo Messias. Então, ele envia alguns discípulos dele para ver e questionar se Jesus era realmente o Messias que estava para vir, né? E aí há essa interação dos discípulos indo até Jesus. Mas o que eu queria destacar é o versículo 18, o versículo de 16 até o 19, que Jesus, ele diz que aquela geração era como crianças numa praça, insatisfeitas e reclamando. Versículo 16 fala isso, porque ele diz assim: tocamos flauta e vocês não dançam, entoamos lamentos e vocês não se entristecem. Então, assim, era dado àquela geração a oportunidade de uma reação à obra de Cristo e Deus interagindo com essa nação. E aí, essa interação se deu em dois momentos. O primeiro, João Batista, que poderia ser colocado aqui: entoamos lamentos e vocês não choraram, vocês não se entristeceram. Numa perspectiva, assim, João Batista foi um profeta excêntrico, né? Viveu no deserto, ele vestia pele de ovelha, de animais, comia mel silvestre, garfanhotos. Ele ia e pregava às multidões, trazendo uma palavra forte de juízo e que eles precisavam se arrepender. Então ele era essa postura mais rígida, mais difícil. E o povo não se lamentou com ele, junto com ele, dizendo: olha, nós somos pecadores, nós precisamos desse batismo, nós precisamos buscar a salvação em Deus. O povo não reagiu dessa forma. E aí Jesus veio. E o que Jesus fazia? Jesus ia à festa de casamentos. Jesus, ele era amigável, ele estava com as pessoas. Então, tocamos flauta e vocês não dançaram.
Então Jesus é essa alegria que chega e traz a alegria da salvação. E qual é a reação daquela geração? Não se envolve com Jesus, muitos, né? Os sábios daquela época, não queriam se envolver e se submeter a esse Jesus feliz, amigável, alegre, que traz a alegria da salvação. E esses sábios, aos seus olhos, também não queriam se envolver com João Batista. Então veja aí, né, como acontece esse auto-engano da pessoa se achar tão sábia, tão cheia de si, e ela constrói filosofias e conhecimento na busca e no desejo de transcender, e quando Jesus chega e dá a ela o caminho, ela recusa, ela não quer, de jeito nenhum, nem de uma forma nem de outra. E aí, num segundo momento, nós vemos nesse texto outra questão da sabedoria humana versus a sabedoria de Deus, que está nos versículos 20 até o 24, que aí vai trazer uma narrativa sobre a cidade de Cafarnaum e Betsaida. Nessas duas cidades é dito aqui que Jesus fez muitos milagres, muitos. E o milagre era uma manifestação clara do poder divino, de que Deus estava ali atuando, e as pessoas olhando para essa manifestação deveriam se arrepender e dizer, olha, estamos diante de Deus. E se colocar de joelhos diante desse Deus e clamar a Ele por esse milagre que é a salvação. Mas nessas cidades é dito aqui que eles não se arrependeram, pelo contrário, endureceram seus corações. E aí é dito que se em outras duas cidades, Tiro e Sidom, fossem feitos esses mesmos milagres, teria acontecido um turbilhão ali de arrependimento. E aí, trazendo para os nossos dias, hoje em dia tem gente que fala assim, não, se Deus aparecesse no céu com voz, falando comigo, eu iria me arrepender, eu ia crer que Deus existe, se Deus aparecesse. Mas ele não apareceu. Só que veja, Deus já fez isso com o povo de Israel. A história de Israel, Deus está lá manifestando. A montanha está pegando fogo. A montanha está tremendo. O céu se escurece porque a presença de Deus está ali. E todos podem ver isso. Ver Deus. Não ver Deus claramente, mas ver a manifestação de Deus. E nós sabemos que centenas de pessoas vendo Deus não adoraram como Deus, não se prostraram diante de Deus e pelo contrário, seus corações endureceram contra Deus. A mesma coisa aconteceu aqui. Jesus estava presente. Tem gente que fala, não, se Jesus viesse, se eu visse com os meus olhos os milagres de Jesus, Jesus ressuscitando mortos, Jesus curando paralíticos, curando cego de nascença, curando surdo, se eu visse isso com os meus olhos, eu ia crer em Jesus. Isso é uma mentira. Você não creria em Jesus, porque o seu coração é endurecido. Nós, hoje, não vemos Jesus, a manifestação de Jesus dessa forma como eles viram. Mas nós cremos no poder e na atuação de Jesus e na sua morte e sacrifício. É claro que eu disse aqui que você não creria, mas muita gente vendo creu. Mas outros não. E aí o que eu quero trazer é que não está relativamente ligado uma coisa à outra. Ver essa manifestação de Deus como o povo de Israel viu, ver Jesus fazendo milagres não significa necessariamente que existe arrependimento e mudança de vida só por ver. Por quê? Porque nós temos a tendência de criarmos em nossa mente, em nossa vida, sabedoria, conhecimento. E esse conhecimento, se ele não for humilde e não reconhecermos nossa necessidade de Cristo, nós nos afastamos de Deus, independente do que aconteça. Nós nos afastamos de Deus por mais que a gente até veja Deus. Por quê? Por conta do orgulho de não querer se submeter a esse Deus. E aí, a última parte vai falar justamente sobre isso, que Jesus ele ora. Ele ora, e a oração de Jesus é uma oração de falar que nós precisamos ter humildade para segui-lo, porque a sabedoria dele é contrária à sabedoria humana. A maneira que Jesus age
que Jesus exige não se encaixa na nossa racionalidade, mas é uma questão de confiar de que por mais que a gente não compreenda, por mais que não se encaixe na nossa racionalidade, por mais que não se pareça com a filosofia que nós criamos, nós precisamos abandonar isso e abraçar o que Jesus propõe. E o que Jesus propõe? Olha só a sabedoria de Jesus, né? Ele diz assim, vou ler o versículo 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, o que Jesus propõe é que o homem que está cansado, que está sobrecarregado, porque o próprio homem cria mecanismos para se salvar, mecanismos para autentificar a sua vida e dar sentido e razão à sua existência. Esse homem não consegue sustentar isso e por isso a sua sabedoria se torna como crianças insensatas, insatisfeitas. Então Jesus fala, vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado. Pode ser que a pessoa esteja cansada e sobrecarregada dos seus pecados, da sua vida de degradação e de autodestruição. Jesus então te convida, me convida, venham a mim, todos vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo. Tomar o jugo do Senhor Jesus é se submeter à sua autoridade. Isso requer humildade, isso requer confiança. De dizer, olha, eu acho que para a minha vida o melhor é tal coisa. Eu acho que a minha sabedoria é maior, mas eu abro mão disso e eu me submeto à sabedoria de Deus, à justiça de Deus, à maneira de Deus. Então Jesus diz, olha, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, tome sobre você o meu jugo. Tomar o jugo de Jesus é se submeter à autoridade dele. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. Jesus então nos diz, né, deixe que eu ensine vocês. Jesus nos convida a fazermos parte da sua escola e segui-lo. E vocês encontrarão descanso para a alma. Finalmente, nossa alma terá repouso. Agostinho disse que, numa das frases marcantes dele, né, que a nossa alma só terá repouso quando descansar em Deus. Isso nesse pensamento de que nós fomos criados para Deus. Nós refletimos a imagem e semelhança de Deus. E só quando nós voltamos para Deus, esse voltar humilde, esse voltar arrependido, é que nós teremos esse repouso. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então o jugo de Jesus, por mais que seja contrário à nossa racionalidade, é suave e é leve. E isso é libertador. Isso é salvação. Isso é Deus nos salvar dos nossos próprios conhecimentos, do nosso próprio maneira de viver, que nos destrói. Vivemos insatisfeitos, vivemos sem a razão de existir, inventando e tentando produzir coisas para nos satisfazer ou para dar valor à nossa vida. E Jesus fala, abandone isso, me siga, porque isso é a verdadeira sabedoria. Então o que nós vamos fazer? Será que nós vamos ser como aquela geração que desprezou o João Batista, que desprezou Jesus? Será que nós vamos ser como as cidades de Betsaida, Cafarnaum, ou Tiro e Sidom, cidades onde em Cafarnaum e Betsaida foi feito tanta coisa, mas as pessoas não se arrependeram? Será que nós seremos como eles? Ou será que nós vamos ouvir o chamado, né? E aqui minha palavra final é que nós possamos seguir ao Senhor Jesus, ir até Ele, nos submeter ao jugo dele, porque dessa forma nós encontraremos paz e descanso. Dessa forma nós seremos completos e alcançaremos a graça de termos um relacionamento com o Deus único e verdadeiro, Jesus Cristo, que atua em nosso meio, através da sua igreja, através do Espírito Santo de Deus. Então que Deus abençoe sua vida e que você possa se entregar completamente a esse Jesus que dá sentido à nossa existência e paz e descanso para os sobrecarregados, para os cansados, para os famintos. Jesus é aquele que mata a nossa sede, mata a nossa fome. Que Deus possa te abençoar e que você tenha um encontro verdadeiro com esse Jesus tão cheio de amor. Um forte abraço e até a próxima. Lembrando que
Os vídeos aqui nesse canal saem toda terça e todo sábado às 11 da manhã. Então ative o sininho aí e a gente se encontra no próximo dia, tá bom? Tchau, até mais.